Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Hoje vamos falar sobre diodos semicondutores. Se você não assistiu a aula sobre materiais semicondutores, eu aconselho que você assista primeiramente porque ela vai servir de base para a matéria que a gente vai ver aqui hoje. Então, você podendo, assiste aquela aula primeiro, você vai ter uma base teórica melhor sobre o assunto e aí depois você vai conseguir acompanhar com mais propriedade ainda a aula de hoje. O que é um diodo semicondutor? Existem vários tipos de diodos no mercado, diferentes aplicações, diferentes finalidades. A gente começa estudando do modelo mais simples, do modelo, na verdade, teórico, modelo ideal, para depois poder passar para os modelos que a gente tem aí no mercado e ver as diferenças e semelhanças entre esse que a gente vai estudar e aquele que a gente usa realmente na prática. Mas, primeiro de tudo, a gente precisa entender como é que ele funciona. O que é um diodo? Na aula de material semicondutor, a gente viu como que é formado o material semicondutor, em especial o material P e o material N. É um material positivo e negativo. Então, tem-se um material de silício ou de germânio, de uma estrutura cristalina, uma estrutura de material tetravalente, onde é feita uma dopagem, e nessa dopagem a gente transforma esse material em positivo ou negativo. O diodo nada mais é do que a junção, quer dizer, a união, não é exatamente você misturar os materiais, mas é você pegar um pedaço de material positivo, um pedaço de material negativo e colocar os dois em contato. E aí, dessa forma, com essa estrutura, essa junção PN, positivo-negativo, desses dois materiais, a gente tem um diodo no modelo mais simples possível. Tá? Dá para imaginar já o que acontece quando a gente faz essa junção. Por quê? Eu tenho um material que tem elétrons em excesso, eu tenho um material com elétrons sobrando de um lado, que é o material negativo, e eu tenho um material com elétrons faltando, que é o material positivo. E eu estou pegando esses dois materiais e estou juntando eles. Estou encostando um no outro, fisicamente. É lógico que nessa junção é natural que ocorra aí uma troca de cargas. É natural que elétrons sobrando do material negativo vão passar para o material positivo e vice-versa. Lacunas do material positivo vão para o material negativo. Significa que lá naquele recheio, onde você tem o material P e o N, bem naquela divisa, você vai ter uma região que vai ficar neutra. Ela não vai ficar nem positiva nem negativa. Porque os elétrons e as lacunas, eles se anularam. O elétron, ele assumiu o lugar de uma lacuna, ele assumiu a posição de uma lacuna, e aí aquele pedaço não ficou nem com o elétron sobrando, nem com o elétron faltando. Essa região, a gente chama de região de depleção, é com L mesmo, não é depressão não, é região de depleção. A gente tem aqui na transparência, então, o material positivo à esquerda, o negativo na direita, e uma fatia do material, que aqui a gente exagerou justamente para mostrar essa região. Ela tem aí quase a mesma largura, né, fisicamente falando, das outras duas. Mas claro que na prática essa fatia ela é bem fininha. Mas existe aí uma região, existe um pedaço daquele material que vai ficar como um material neutro. Então, sabendo que existe um polo positivo, um terminal positivo e um terminal negativo no diodo, a gente vai ter que identificar isso. A gente vai ter que, no diodo, saber quem é quem, porque o resistor não tinha polaridade. Alguns capacitores também não têm. Tanto faz você ligar ele de um jeito ou inverter, que ele funciona do mesmo jeito. O diodo não é assim. O diodo ele tem um lado positivo, um lado negativo, e dependendo do circuito, a forma de ligação dele vai ser fundamental. São raros os casos que tanto faz você ligar o diodo de um jeito ou de outro. Tá? Só em circuitos teóricos mesmo, exemplo, retificador de meia onda. A gente vai ver mais para frente. Bom, como é que fica então? Vamos dar alguns nomes técnicos aqui para o diodo. O lado positivo a gente vai chamar de anodo ou ânodo. Alguns livros técnicos, algumas revistas, tá? Vocês vão encontrar em sites os dois nomes, tanto anodo quanto ânodo. A mesma coisa para o lado negativo.
Eu costumo chamar de cátodo. Agora, muitos livros, muitos autores resolvem chamar de cátodo. Isso em analogia ali, fazendo referência aos cátions e ânions da química. Né? São íons, são cargas polarizadas, positivas e negativas. Então, o anodo vem de ânions, o cátodo vem de cátions. Ah, precisa lembrar disso? Você precisa saber quem é anodo, quem é cátodo, porque está ligado diretamente com o componente diodo. Então, você precisa saber quem são os terminais. A simbologia do diodo é essa que está mostrada aqui. O anodo é o lado aqui do triângulo e o cátodo é o lado da faixa. Uma dica para lembrar. Essa letra aqui da faixa, com esses dois lados aqui, não forma a letra K, só que ela está invertida? Então, aquele lado da faixa é o K de cátodo. O outro lado tem que ser o anodo. Anodo, lado positivo, cátodo, lado negativo. A região de depressão no diodo, ela faz com que exista uma barreira de potencial. O que significa isso? O diodo, quando ele é ligado numa fonte, vai surgir entre os seus terminais, entre anodo e cátodo, uma tensão. Essa tensão, ela vai depender do material que ele é fabricado. Normalmente, os diodos de silício, esse valor está em torno de 0,7 volts. Os diodos de germânio, esse valor está em torno de 0,3 volts. Mas como é que fica o comportamento do diodo quando a gente liga ele no circuito? Ele tendo dois terminais diferentes, positivo e negativo, e se eu tiver uma bateria, uma fonte de tensão contínua, que também tem positivo e negativo, então eu posso ligar de duas formas. Ou eu posso ligar o positivo do diodo no positivo da fonte, e o negativo do diodo no negativo da fonte, ou ao contrário. Eu posso ligar o positivo da fonte no negativo do diodo, e vice-versa, negativo da fonte no positivo do diodo. Ele vai apresentar características diferentes, ele vai funcionar de maneiras diferentes se você ligar de um jeito ou de outro. É diferente de alguns componentes que você não pode inverter. A gente está estudando a parte teórica dele, como é que funciona o diodo, você ligando de uma maneira ou de outra. Não estamos considerando aqui a queima dele. Bom, quando a gente liga o lado positivo no anodo, que também é positivo, e o lado negativo da fonte no cátodo, que também é negativo, a gente chama esse tipo de ligação de polarização direta. Então você já grava, você já lembra que quando alguém falar que aquele diodo está diretamente polarizado, é porque ele está ligado com o positivo da fonte no positivo dele, o negativo da fonte no negativo dele. Ah, mas eu vi um circuito que ele está diretamente polarizado, mas não está ligado exatamente assim. É que vai ter mais componente aí no meio, nós vamos chegar lá. Né? Sozinho, a gente não vai ligar ele. A gente vai precisar de outros componentes aí no meio. Mas essa tensão maior, esse potencial maior no anodo do que no cátodo, a gente pode dizer que ele está numa polarização direta. E o inverso também. Se ele tiver com um potencial maior, potencial mais positivo, no cátodo, a gente diz que ele está reversamente polarizado. A gente pode dizer que aquele diodo está numa polarização reversa. Vamos estudar cada uma dessas polarizações agora, separado, para a gente ver como é que ele se comporta. Na polarização direta, a gente tem ali um circuito com uma fonte, um diodo e uma lâmpada, e tem aquele circuito como se tivesse montado ali na prática. A fonte é a bateria, o diodo é aquele componente que você está vendo com uma faixa, e isso vai identificar na prática o cátodo. Quando você pegar um diodo em mãos, se você pesquisar na internet diodo e buscar imagens de diodo, você vai ver que boa parte dos diodos tem no corpo dele uma faixa, como se fosse um anel desenhado em volta dele. Aquele anel está mais próximo de um dos cantos do diodo, de um dos terminais. Aquele anelzinho está indicando o lado negativo, o cátodo. Então a gente tem a bateria, tem o diodo. Se a gente prestar atenção ali na figura, o positivo da bateria está ligado no anodo, tá? Então positivo no positivo. O lado da faixa, que é o cátodo, está ligado na lâmpada, igual no circuito aqui, está mostrando. E a outra ponta da lâmpada, o outro terminal da lâmpada, ligado no negativo da fonte. Então a gente tem o mesmo circuito da esquerda, está montado ali na direita.
Polarização direta ou reversa? Já pode perguntar. Bom, positivo no positivo? Direta. Ele está diretamente polarizado. Como funciona o diodo diretamente polarizado? Muito parecido com um pedaço de fio. Muito parecido com uma chave fechada. O que é uma chave fechada? É um circuito de baixa resistência. O diodo ele vai conduzir. Lembra que o material semicondutor ele pode adquirir características tanto de condutor quanto de isolante? Nesse caso, ele vai adquirir, aquela junção PN vai adquirir características de condutor. O diodo, então, ele vai conduzir, ele vai ter uma resistência muito baixinha, a corrente vai passar por ele e a lâmpada vai acender. Ó, ela está indicando lâmpada acesa. Quer dizer, a corrente ela vai passar ali da bateria para todo o circuito, passa pelo diodo, passa pela lâmpada e retorna para a bateria. Você tem um fluxo de cargas graças ao diodo que teve uma resistência baixa. Por que ele teve a resistência baixa? Pela maneira que ele foi ligado. Toda vez que você ligar ele diretamente polarizado, vai ter isso. Barreira de potencial dele não vai fazer com que ele tenha uma certa tensão? A gente comentou agora há pouco. Está aqui, ó. Se a bateria for de 9 volts, por exemplo, qual vai ser a tensão na lâmpada? Bom, eu tenho 9 volts na bateria. O diodo consumiu alguma coisa? Ele tem alguma tensão sobre ele? Tem. Vamos supor que seja um diodo de silício. A gente falou que o valor típico, não quer dizer que sempre na prática vai ser isso, mas sempre vai ser próximo a isso. É de 0,7 volts, o valor típico. Então, se a gente estiver usando um diodo de silício lá, eu vou ter 9 volts na bateria e 0,7 no diodo. Quanto que sobrou para a fonte? Para a lâmpada? Se a fonte tem 9 e 0,7 já caiu, já ficou no diodo, só sobrou para a lâmpada 8,3 volts. Então, a tensão na lâmpada, naquele caso, segue a fórmula que está aqui. Ó. Vai ser a tensão da fonte menos a tensão do diodo. Nesses exemplos, nesses números que a gente passou aqui, 9 menos 0,7. Aí, se eu usar um diodo de germânio, o de germânio, quanto que era a queda de tensão típica dele? Vocês lembram? 0,3. Ah, então é menor. Se a bateria for de 9 e eu tiver 0,3 no diodo, quanto que sobra para a lâmpada agora? 8,7. Então sobra um pouquinho mais. O diodo de germânio, não por causa dessa diferença, mas ele tem algumas características que tornam ele mais indicado em algumas aplicações. Tá? Tem alguns circuitos que a gente vai usar o diodo de germânio, não o de silício. Essa é a polarização direta. E a polarização reversa? Bom, na polarização reversa, eu posso fazer duas coisas para ficar reverso. Eu posso pegar aquele circuito anterior e inverter o diodo. Tá? Eu posso trocar o diodo assim, ó. Onde estava positivo eu ligo negativo, onde estava negativo eu ligo positivo, eu inverto ele. Ou eu posso inverter a fonte, tanto faz. Não vai inverter os dois, porque aí você continua com a polarização direta. Aí você só inverteu a ordem dos componentes. Mas se eu inverter, nesse caso eu inverti a fonte, se você comparar essa apresentação com a anterior, só a polaridade da fonte que está invertida. Então, invertendo a fonte, eu tenho agora anodo ligado no negativo da fonte, o catodo ligado na lâmpada e o outro terminal da lâmpada no positivo. Lá dentro do diodo, ele vai adquirir uma característica muito forte de material isolante. Então, aqueles elétrons e aquelas lacunas dos materiais tanto P quanto N, eles vão trabalhar de uma certa forma que o diodo vai funcionar como se fosse quase uma chave aberta, ou um resistor muito alto, um resistor de um valor muito alto. O que acontece quando a resistência é muito alta? A corrente tende a ser muito baixa. Então, naquele circuito ali está escrito lâmpada apagada. Quer dizer, a lâmpada não vai acender. Por quê? Porque a corrente é tão baixinha, tão pequenininha, que não é suficiente para a lâmpada acender. Mas não tem corrente nenhuma? Tem. Na prática, tem corrente ali. Em vários livros, em vários sites, vocês vão dizer que o diodo ali é uma chave aberta. Mas chave aberta não passa corrente nenhuma. Mas é só para você lembrar do funcionamento dele. É só para você ter uma noção de como que ele trabalha. Porque na prática, existe uma corrente muito baixa, a gente chama de corrente de fuga,
que passa por aquele circuito. Mas essa corrente ela pode ser desprezível, na maioria das vezes ela é desprezível. A gente pode considerar que essa corrente é zero. Então, não está passando corrente, a lâmpada ela fica apagada. A gente tem ali uma polarização reversa. Então, polarização direta, ele deixa conduzir corrente, passa corrente por ele. Polarização reversa, eu invertendo tanto ele ou a fonte, não passa corrente por ele. Ele adquire uma característica de material isolante. Quando você... isso é o comportamento geral de qualquer diodo. Mas quando você vai especificar um diodo, ou vai ver a diferença entre dois modelos que são vendidos no mercado, por exemplo, que você entrar no site de um fabricante, por exemplo, você vai ver dois modelos diferentes, você fala, mas os dois são diodos, os dois podem ser polarizados diretamente ou reversamente, os dois podem conduzir ou podem não conduzir. O que tem de diferença de um para o outro? Então existe uma curva chamada curva característica do componente. Ela vai indicar como que o componente funciona. Você olhando para a curva, se você fizer uma boa análise, uma boa interpretação dessa curva, você vai entender bem como que o componente funciona. O que a gente tem ali naquela curva? Primeiro tem dois eixos, o vertical e o horizontal. Tá? O eixo vertical é da corrente. E lá em cima está escrito ID, e lá embaixo está escrito IR. ID, corrente direta. Então você lembra, quando que tem corrente direta? Quando ele está polarizado diretamente. IR, corrente reversa. Quando você tem corrente reversa, aquela corrente de fuga, quando ele está polarizado, reversamente. Mesma coisa para o eixo horizontal. VD. VD lá na direita é tensão direta. Tensão quando ele está polarizado diretamente. E VR, tensão reversa. Tensão quando ele está polarizado reversamente. Aí você vai ver o seguinte, que se a gente olhar para aquele canto superior direito ali do gráfico, eu vou pegar que região? Eu vou pegar a região do VD, da tensão direta, e do ID. Aquele quadrante que a gente chama, aquele espaço ali no canto direito, em cima, ele diz respeito à tensão direta e à corrente direta. Então ele diz respeito ao diodo trabalhando como? Na polarização direta. Por isso que tem ali uma curva, tem um risco ali. Vamos ver o que aquele risco significa. Que valor que tem ali embaixo, na linha do VD? 0,7. Quer dizer, até 0,7 volts o diodo não conduz. Então esse é um diodo de silício. A gente já sabe que ele está falando de um diodo de silício, porque o germânio é 0,3. Até 0,7 não adianta. Se injetar 0,2 volts no diodo, a corrente nele vai ser praticamente nula, porque ele precisa de no mínimo 0,7 para conduzir. Passou o 0,7, ele começa a aumentar. Está escrito ali, ó, corrente direta. Você vê que ele vai aumentando o valor da corrente. E para vários valores de corrente diferente, a tensão ela fica mais ou menos a mesma, porque a curva ela faz assim e ela fica depois na vertical. Quer dizer, eu posso ter esse valor de corrente, esse ou esse, que você vai ter a mesma tensão direta. Você vai ter em torno de 0,7 volts em cima dele. Tá? Esse quadrante agora do canto esquerdo de baixo, porque os outros dois estão em branco, né? Não tem nada desenhado, então a gente não vai trabalhar com eles. Esse quadrante de baixo, ele está pegando o lado do gráfico do VR, da tensão reversa, e o lado do gráfico do IR, da corrente reversa. Ele diz respeito a quê? Ao diodo trabalhando na polarização reversa. A polarização reversa é quando ele não conduz. Então, se você reparar, ele não tem quase nada desenhado ali. Você vai aumentando a tensão, ó, o zero é no cruzamento. Vem caminhando aqui para a esquerda, quer dizer, vem aumentando a tensão reversa nele. Ele está na polarização reversa, você joga 1 volt, 2, 3, 5, 10, 20 volts e ele não conduz. Não passa corrente nele. Até um certo limite. Todo diodo vai ter esse limite, que é a tensão reversa máxima. Está vendo que tem uma pontinha de curva aqui no gráfico?
tem uma hora que ele começa a conduzir. Tem um momento que, se você for aplicando tensão nele mais e mais e mais, ele mesmo estando reversamente polarizado, ele vai começar a conduzir. Então a gente tem que saber que valor que é esse para a gente não ultrapassar. Se o valor do diodo é 200 volts, eu não posso aplicar mais de 200 volts quando ele estiver reverso, porque senão ele vai conduzir. Eu não quero que ele conduza na polarização reversa. Quer dizer, está aí a importância da curva característica. Eu tenho valores aí de corrente direta máxima que eu posso atingir. Eu tenho valores de tensão de condução do VD, aquele 0,7, se ele está um pouquinho mais para 0,6 ou um pouquinho mais para 0,8, dependendo do modelo. De qual é a tensão reversa máxima que eu posso aplicar. São todos valores importantes. Se você tem um diodo funcionando no seu circuito e você quer fazer um teste nele, você precisa trabalhar com ele de forma a saber se ele está em bom estado ou não. Você pode usar um multímetro para isso. Tá? Praticamente todos os multímetros, até o modelo mais simples, né, mais baratinho lá que tem, ele tem uma escala de teste de diodo. Ele tem, junto com a escala de resistência, uma escala que tem o símbolo do diodo ali. Você vai pegar as pontas de prova do multímetro, vai selecionar essa escala. E o que ele mede nessa escala? Ele mede tensão. Mas está na escala de resistência e mede tensão? Ele vai medir a tensão entre os terminais do diodo, porque o multímetro, na verdade, ele está injetando uma tensão no diodo nesse caso. E ele vai dizer quanto que vai ser essa tensão do diodo quando conduzir. Se ele estiver na polarização direta, como é que eu faço para o diodo estar na polarização direta? Ponta de prova vermelha, positiva, no anodo, positivo. Ponta de prova preta, negativa no catodo, negativo. Então, positivo no positivo e negativo no negativo. Olha o que tem que indicar. Uma queda de tensão por volta de 0,6, 0,7 volts. O multímetro vai mostrar um valor no display. Vamos fazer a polarização reversa. O que você vai fazer? Ou inverter o diodo ou inverter as pontas de prova. A positiva vermelha no catodo, a negativa preta no anodo. Se você inverter, olha o que vai acontecer ali. Vai ficar aparecendo aquele pontinho e o 1. Ou vai ficar aparecendo OL, dependendo do modelo de multímetro que você está usando, ele vai aparecer alguma outra indicação ali. Fato é que não vai aparecer valor nenhum. Então, você fazendo esse teste, é um teste simples, mas é um teste que pode detectar se o diodo está com algum defeito. Quando que o diodo fica com defeito? Ele pode tanto conduzir para os dois lados, quanto abrir, quanto parar de conduzir. E aí ele não conduz nem na polarização direta, nem na reversa. Você vai encontrar os dois casos. Fazer o teste e não conduzir para lugar nenhum, fazer o teste e ver ele conduzindo para os dois lados. E ele pode apresentar uma terceira possibilidade ainda, que é dele não estar funcionando tão bem na polarização reversa, mas você não detectar isso com o multímetro. Aí tem que substituir o componente, não tem como a gente detectar esse teste, ele tem limitações. Tá bom? Pessoal, essa foi mais uma videoaula do Instituto Monitor. Agradecemos a sua presença e até a próxima.